Boa noite, queridos amigos. Que bom estarmos juntos nessa semana especial, quando celebramos a Semana Santa. Quero dar no nosso boa noite especial a todo mundo que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, aqui da Igreja do Estreito, e é claro, o nosso abraço muito carinhoso também aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, porque a partir desse momento nós estamos também ao vivo para a Rádio Novo Tempo de Florianópolis 96.9 FM. E você é muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado a todos que aceitaram o nosso convite para estarmos juntos aqui na Igreja Adventista do Estreito. Estaremos juntos hoje, amanhã, quinta, sexta e sábado pela manhã. Demos início a essa programação no domingo passado, e nós iremos avançar até o próximo sábado. A última vitória foi escolhido como tema central dessa Semana Santa desse ano. No domingo, nós tivemos o tema Um Plano Interrompido. Hoje, o nosso tema será Jesus e a Páscoa, ou Jesus e nosso Cordeiro Pascal. Amanhã, nós estudaremos uma profecia que marcava o ano, o mês, o dia e a hora da volta de Jesus. Ou melhor, da vinda de Jesus, da sua encarnação, da sua morte. Veremos isso amanhã. Na sexta-feira, o nosso tema será o que existe de santo na Sexta-feira Santa. E no sábado, o tema será Ele vive. Então esse é o nosso conteúdo para esses temas especiais. E hoje, quarta-feira, Jesus e a Páscoa, ou Jesus e nosso Cordeiro Pascal. Esse é um tema muito especial e ele é muito próprio para a semana que estamos vivendo, especialmente quando nós começamos a ouvir sobre Páscoa, coelhos e ovos de chocolate. Então hoje a compreensão de Páscoa está diametralmente oposta daquilo que a palavra de Deus orienta. E o objetivo nosso é compreendermos esta cerimônia, como que a Páscoa se originou, o que é Páscoa à luz da Bíblia. Então esse é o objetivo nosso a ser alcançado nessa noite. Antes, porém, de começarmos o estudo, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. E para você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, nós queremos mandar para você um número de WhatsApp todo especial, que é o 48 998 30 6498, onde você pode solicitar gratuitamente o nosso estudo bíblico. Vou repetir para você, 48 998 30 6498. Nesse telefone, você pode solicitar de forma gratuita o nosso estudo bíblico e nós enviaremos para você. Assim como você está, por gentileza, feche seus olhos e nós iremos orar. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez na Tua casa, em circunstâncias tão favoráveis, e ter a Tua palavra em nossa mão para estudá-la. Suplicamos que o Senhor esteja com todos nós que estamos aqui hoje na Igreja do Estreito. Também esteja com aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo. Que o Teu Espírito Santo esteja próximo de todos nós e que nós entendamos, lendo a Tua palavra, o que ela nos ensina a respeito da Páscoa. Queremos entender melhor esse assunto, esse tema. Por isso, Pai, nos abençoa e nos ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 12. Aí nós iremos concentrar o nosso estudo, porque o capítulo 12 de Êxodo fala sobre a origem da Páscoa. Então, se queremos entender esse assunto, temos que ir para a Bíblia e entender sua origem. Bom, o povo de Israel celebrava festas ao longo do ano. O povo de Israel era um povo muito festivo. 7 festas ao longo do ano. Estas festas eram chamadas de feriados nacionais, também de sábados. 4 delas aconteciam na primavera e 3 delas aconteciam
no outono. Todas as festas celebradas em Israel eram comemorações de eventos da história nacional do povo. Mas além de comemorar as ações de Deus na história do próprio povo de Israel, estas festas, elas apontavam de forma tipológica ou figurativa para eventos futuros de maior magnitude. Então a festa não era um fim em si mesmo, ou em si mesma, mas apontava para um evento maior ainda por acontecer. Na primavera, você tinha a festa da Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Já no outono, você tinha a celebração da festa das trombetas, do dia da expiação e dos tabernáculos. E o povo de Israel celebrava estas festas porque elas apontavam para eventos futuros. As 4 festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, enquanto que as 3 festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo. Então o povo de Israel tinha o santuário como o evangelho em símbolos, mas eles não aprenderam apenas da primeira vinda de Cristo a essa terra, eles já aprenderam lá no Antigo Testamento a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Através dessas festas, eles compreendiam a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo a essa terra. Em Levítico capítulo 23, você tem aí o estabelecimento da Páscoa e também em Êxodo capítulo 12. Em Levítico, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Primeiro mês significa o quê? Para nós, no Brasil, é janeiro, mas não para o povo de Israel. Eles tinham um calendário diferente do nosso, os meses eram diferentes. No primeiro semestre, você tinha o mês de Nisan ou Abib, que era o primeiro mês do ano. Você tinha depois o mês de Liar ou Ziv, são nomes que a Bíblia dá. Depois você tinha Sivan, Tamuz, Ab e Elul. Este era o primeiro semestre para o povo hebreu. E ali está a correspondência com o nosso calendário. O primeiro mês do calendário hebraico era o nosso março ou abril. É por isso que todo ano a Semana Santa sempre cairá em março ou abril, porque é uma correspondência com o primeiro mês do calendário dos hebreus. Em Êxodo capítulo 12, nós temos a orientação de Deus a Moisés para que a Páscoa fosse instituída. E eu quero relembrar a você o contexto da instituição da Páscoa. E para isso temos que voltar lá no tempo de Abraão. Por que Abraão é considerado o pai da nação hebraica, o grande ancestral? Porque Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. E disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E então Deus deu a Abraão um filho, Isaque. De Isaque veio Jacó. De Jacó vieram 13 filhos, 12 garotos e uma menina. Diziam que essa menina era linda, né? Diná. Mas os 12 garotos, filhos de Jacó, deram origem às 12 tribos de Israel. Mas lá nos dias de Abraão, em Gênesis 12 e em Gênesis 15, quando Deus chama Abraão, Deus diz: olha, eu vou abençoar você, a sua descendência, em ti serão benditos todos os povos da terra, mas tem um detalhe: a tua descendência será peregrina em terra estranha. Os teus descendentes morarão 400 anos ou serão escravizados por 400 anos. Mas depois que se passarem esses 400 anos, eu vou trazer a sua descendência de novo para aqui, para a terra de Canaã. Deus disse isso para Abraão, em Gênesis 15. Depois você leia Gênesis 12, Gênesis 15, com mais detalhes em casa. E então, quando chegamos ao neto de Abraão, Jacó, ele vai ter 12 filhos, e esses filhos vão organizar as tribos, e você tem aí o momento em que os filhos vendem antes José, José então é levado para o Egito,
se torna lá governador, e quando José é governador do Egito, todos os irmãos e o pai vêm agora para a terra do Egito. E eles vão morar na região mais próspera do Egito, o norte do Egito, a terra de Gósen. E lá foi morar o povo de Israel. E ali eles prosperaram. A terra era boa, Deus abençoou o povo, e eles cresceram tanto que os egípcios tiveram medo desse povo. E então, quando morre o faraó que conhecia José, se levanta um novo faraó, temendo a grandiosidade do povo, começa a escravizá-lo. E aí começam os 4 séculos de escravidão que Deus havia conversado com Abraão. Passados os 4 séculos de escravidão, Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar seu povo do Egito. Faraó endureceu o seu coração, e então 10 pragas foram enviadas sobre o Egito. 9 pragas não resolveram. Então Deus anunciou a 10ª e última praga. Esta praga seria a morte de todo primogênito na terra do Egito. Primogênito, como você sabe, é o primeiro filho do casal, o filho mais velho. Então esta praga foi anunciada, e todos morreriam. E então Deus chama Moisés e diz: olha, eu vou estabelecer uma nova festa, e você vai celebrá-la na noite em que vocês deixarem o Egito. Então vamos ao texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então Deus diz: olha, esse mês vai ser o janeiro de vocês, o mês mais importante, o mês que vai começar o ano religioso de vocês. Então, nesse primeiro mês, vocês vão então falar a toda a congregação de Israel e vão dizer: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então Moisés e Arão compreenderam e ensinaram o povo. O que o povo deveria fazer? Quando chegasse o primeiro mês, no dia 10, eles deveriam separar um cordeiro para cada família. Verso 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Êxodo 12, verso 6. Entendeu, Moisés, como vai funcionar? Vocês vão no primeiro mês do ano, no dia 10, separar um cordeiro. Tem que ser de 1 ano, sem defeito. Um cordeiro para cada família. Vocês vão guardar esse cordeiro até o 14º dia. No 14º dia, no crepúsculo da tarde, ou seja, perto do pôr do sol, vocês vão matar esse cordeiro. Agora, esse cordeiro morto, ele deve ser assado e deve ser comido naquela noite com pães asmos e ervas amargas. Então Deus orientou: 10º dia, mês de Nisan, ou Abib, primeiro mês, separa o cordeiro. 14º dia, mata o cordeiro. Quando? No crepúsculo da tarde. Algumas versões dizem entre as tardinhas, entre as tardes. Assim o cordeiro era morto. E versos 7 e 8 de Êxodo 12, 6 diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Relembrando, o cordeiro era separado no dia 10, era sacrificado no dia 14 e era comido no dia 15. Por quê? Porque era comido à noite. Lá quando a Páscoa foi instituída, no Êxodo, eles comeram a Páscoa à meia-noite. Então já havia dado o pôr do sol, já era o dia 15. E eles comiam o cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Então, o dia de começar a celebração dos pães asmos
era junto com a Páscoa. Quando eles comiam o cordeiro, eles também comiam os pães asmos. E a partir dali, eles comiam por mais 7 dias. Então a festa dos pães asmos ia do dia 15 ao dia 22. 7 dias comendo pão sem fermento. Então a segunda festa de Israel já começava junto com a primeira, por ocasião da Páscoa. E o sangue? Eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. Por que o sangue ia para os umbrais das portas? Deus explicou: isto é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa em hebraico pode ser dita como Pessá ou Pechá. Esta é a expressão para Páscoa em hebraico. E o que significa a palavra Pechá? Ela significa literalmente passar sobre. É por isso que em inglês nós chamamos Páscoa de Passover. Passover, passar sobre. Páscoa literalmente é passar sobre. Por que passar sobre? Porque quando Deus institui a Páscoa, naquela mesma noite, à meia-noite, o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito e aconteceria a 10ª praga. Qual era ela? A morte dos primogênitos. Então o anjo da morte viria em todas as casas do Egito e tiraria a vida do filho mais velho. Mas quando ele chegava numa casa e visse o sangue do cordeiro pascal no umbral das portas, ele pulava esta casa. Ele passava sobre ela. Em hebraico, passar sobre. Páscoa. Ele não entrava, ele não tirava a vida do primogênito. Com isso, a vida era salva pelo sangue do cordeiro pascal. Toda casa que o anjo da morte chegava e não via o sangue, ele entrava e matava o primogênito. Mas na casa que ele chegava e via o sangue, ele passava sobre. Isto é Páscoa do Senhor. À meia-noite o anjo veio. Aqueles que confiaram na palavra de Deus mataram o cordeiro. Passaram o sangue nos umbrais das portas. Comeram a carne de forma apressada, com a mochila pronta. E quando foi meia-noite e começou a mortalidade dos primogênitos, veio a ordem de Deus: saiam do Egito. E como o faraó perdeu seu primogênito, ele amaldiçoou o povo e deixou que eles saíssem. E então começou a peregrinação do Egito até a terra de Canaã. Então a Páscoa, ela tem um significado especial. Ela aponta ao mesmo tempo para o passado, mas também aponta para o futuro. Na experiência do povo de Israel, ela apontava para o passado, para o momento em que eles foram libertos de 4 séculos de escravidão, para o momento em que eles foram libertos da opressão do povo egípcio. Então, em cada ano, quando o povo de Israel parava para celebrar a Páscoa, a história era contada para os filhos, para as crianças. Nós estamos comendo esse cordeiro pascal, porque na noite que a Páscoa foi instituída, lá no Egito, nossos pais foram libertos pela mão poderosa de Deus. 10 pragas foram derramadas, e a última, finalmente, ceifou a vida dos primogênitos, inclusive de Faraó. E nós então deixamos a terra do Egito. E a cada ano, quando chegava o mês da Páscoa, eles celebravam a festa e eles olhavam para o passado. Mas eles também olhavam para o futuro. A cada ano, quando eles matavam um cordeiro pascal, eles ensinavam para os filhos: naquela noite, quando nossos pais deixaram a terra do Egito, os primogênitos entre nós não morreram, porque nós passamos nos umbrais das portas o sangue, e o sangue do cordeiro salvou a vida dos nossos primogênitos.
E quem sabe as famílias fariam menções aos nomes. O teu pai, o teu avô, o teu bisavô, ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. E essa história sendo contada, falando do futuro, e dizia: aquele Cordeiro que foi morto para salvar o teu pai, o teu avô, o teu bisavô, ele aponta para o Messias, que um dia virá dar a sua vida para salvar a todos nós. Então, todas as vezes que matamos o Cordeiro Pascal, nós estamos matando um animal que tipifica o sofrimento que o Messias terá quando ele vir a essa terra, ou quando vier a essa terra. Quando chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o maior teólogo que nós temos no Novo Testamento, ele olha para toda essa composição tipológica e Paulo escreve, falando da ceia do Senhor: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso o quê? Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e ele foi imolado. Por quê? Porque com o seu sangue nós podemos ser absolvidos. Então, relembrando, a libertação do cativeiro do Egito era uma tipologia da festa. A libertação do cativeiro do pecado nos aponta hoje a Páscoa, e ela foi substituída pela ceia do Senhor. Mas amanhã veremos exatamente essa substituição da Páscoa pela ceia do Senhor. Hoje entendemos a origem da Páscoa. Amanhã nós entenderemos se o cristão deve ou não celebrar a Páscoa. E como essa cerimônia foi realizada pelo próprio Jesus Cristo. Por isso, João Batista, em João 1,29, declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a origem da Páscoa. Nada a ver com coelhos e ovos de chocolates. Mas por que então houve uma mudança tão grande no seu significado? Por uma questão muito simples. O diabo quer desvirtuar todo o plano, todo o ensino que Deus estabeleça em sua palavra. E olha a beleza da cerimônia para o povo de Israel. Eles celebravam a festa com um olhar para o passado, um olhar para o futuro. Era uma festa totalmente cristológica, messiânica, de salvação. E a cada ano eles celebravam com alegria, porque eles estavam libertos do cativeiro e eles aguardavam o Messias. E nós hoje? Nós hoje olhamos para essa cerimônia, para o seu significado e cumprimento. Cristo já morreu na cruz. Ele é a nossa Páscoa. E essa semana nós estamos usando o tempo para relembrarmos, memorarmos os últimos eventos da vida de Cristo na terra. Porque Ele cumpriu cada detalhe apresentado na profecia. E como veremos amanhã, o calendário exato do ano, do mês, do dia e da hora da morte de Cristo foi apresentado na Bíblia Sagrada. Ele é o Cordeiro Pascal, que nós devemos amar e adorar. A pergunta que fica para nós hoje é Cristo o teu Salvador? Você entende o Messias como o povo de Israel entendia? A tua esperança repousa exclusivamente em Cristo? Ou você tem vivido uma vida completamente independente dele? Sabe que a grande verdade do Evangelho é que Cristo morreu por todos, mas nem todos o aceitarão. Mas aqueles que o aceitarem serão alcançados por sua graça. Graça essa que emana da cruz e nos encontra aonde nós estamos. Em realidade não fomos nós quem escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu. E o fato de estarmos na igreja nessa noite é um indicativo de que Ele nos escolheu. Ao longo do meu ministério,
eu tenho encontrado muitas pessoas e visto muitas histórias da maneira extraordinária como Deus alcança o ser humano. E uma dessas formas um dia aconteceu de uma maneira muito interessante. Eu estava numa viagem para a Bahia e eu sairia de São Paulo para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para a Vitória da Conquista, lá na Bahia. Tomei um avião em São Paulo e quando eu pousei em Belo Horizonte, sairia então a minha conexão para a Vitória da Conquista. E nós embarcaríamos num turbohélice da Azul. Esse avião que leva mais ou menos uns 80, 90 passageiros. Eu não gosto de voar nesses aviões, aliás, a minha fé só vai até nesse, né? Menor que esse não tenho coragem. Mas eles chamam esse embarque nesse turbohélice de embarque remoto. É o nome que dão, né, para esse embarque pobre que tem que pegar ônibus, né? Então você pega um ônibus no aeroporto e vai lá para o estacionamento e lá você entra no avião. E nós pegamos um ônibus ali em Confins, em Belo Horizonte. Melhor, Confins não é mais em Belo Horizonte, né? Já é outra cidade, né? Mas no aeroporto de Confins, nós pegamos aquele ônibus e fomos todos os passageiros até onde estava o avião e lá nós todos embarcamos. E depois que todo mundo estava ali assentado, nesse avião bem apertado, parece uma sardinha, né? Todo mundo juntinho. O avião então começou a taxiar na pista do Aeroporto Internacional de Confins. E ele veio exatamente para a cabeceira da pista, de onde decolam os aviões. E quando esse avião chegou na cabeceira da pista de Confins, e estava pronto para decolar, e ele freia e acelera o motor para dar o arranque inicial, o piloto disse assim para nós: olha, queridos passageiros, infelizmente nós não poderemos decolar agora. Nós não poderemos efetuar esse voo, porque as minhas horas de voo estão vencendo, e eu não posso voar além das horas permitidas. Então nós temos que voltar para o aeroporto, até que eles encontrem uma outra tripulação para conduzir vocês para a Bahia. Na hora eu pensei comigo, será que esse piloto não sabia que daria a hora exatamente agora dentro do avião? E por que trouxe todos nós para cá? E todo mundo ficou se perguntando. Depois descobrimos de que eles estavam numa briga entre os pilotos da companhia, o sindicato e a empresa, por questões de ajustes salariais. E eles estavam provocando essas situações para fortalecer sua causa. Sem entender, esse avião percorreu toda a pista de Confins e voltou para o mesmo lugar e estacionou de novo. E aí veio o ônibus de novo. Aí todo mundo teve que descer de novo para o ônibus e voltar para o aeroporto. E a gente começa a pensar nos compromissos, nos eventos que teria. E eu fiquei pensando, mas que falta de respeito para com os passageiros. Aonde que vão achar agora um piloto à toa para levar a gente? Vai ter alguém no aeroporto esperando, por exemplo? E para acalmar os ânimos de todos, eles deram um voucher para que nós fôssemos até o restaurante, almoçássemos e aguardássemos ali até que fosse providenciada uma outra tripulação. E fomos nós então para o restaurante almoçar. Eu fiz o meu prato, me assentei na mesa, e enquanto estava assentado na mesa, se aproximou um homem e disse assim: o senhor não é pastor Arilton? E eu disse: sim. E ele disse: eu posso me assentar com o senhor? Eu disse: pode. E ele se assentou e disse: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: pode. Me explica o que está acontecendo. Há 3 noites eu sonho com a volta de Jesus. Mas em todos os 3 sonhos que eu tive, nas últimas 3 noites, eu estou perdido. Os anjos recolhem os salvos
e eu fico para trás. Eu tenho perguntado o que está acontecendo comigo. E quando eu vi o senhor lá no avião, eu perguntei, eu disse comigo mesmo, se eu tivesse uma chance, eu conversaria com ele. Bom, já que nós não decolamos, quem sabe você possa me ajudar. E eu disse, o senhor é cristão? Ele disse, não. Então o que está acontecendo, pastor? Eu disse, eu sei. O Espírito Santo quer alcançar o seu coração. Deus está interessado em você, porque Ele quer te levar para o céu. Mas como é isso, pastor? É assim que funciona. Deus, Ele nos alcança quando nós permitimos. Ele tem falado com você através dos sonhos. Ele está te alertando para que você se prepare. E ele disse, o que eu tenho que fazer então, pastor, para que o meu sonho mude? Para que eu não me perca? Eu disse, você tem que entregar a sua vida a Jesus. E ele disse, mas como que eu faço isso? Eu disse, é simples. Você agora declara que você quer servir ao Senhor Jesus. Que você entrega seu coração a Ele. E você se propõe daqui para frente a seguir tudo que Ele orientar em sua palavra. E quando eu disse isso, ele começou a chorar. Eu me emocionei com a história dele, um empresário lá da Bahia. E eu comecei a chorar também. E foi uma cena bem interessante, que as pessoas passavam e viam os dois homens sentados e chorando, né? E pensavam assim, a relação parece que não está boa ali, né? Alguma coisa está acontecendo. Mas ele chorava de um lado, eu chorava do outro. E ele depois disse para mim assim, pastor, então eu aceito a Cristo. Eu quero entregar minha vida para Ele agora. Eu disse, então eu vou orar com você. E eu fiz uma oração. Nós almoçamos, conversamos um bom tempo. Umas 4 horas depois, arranjaram uma outra tripulação. Nós voamos até Vitória da Conquista. Lá eu tinha o meu compromisso. E ele seguiu para Jequié. Eu preguei naquela sexta-noite, no sábado pela manhã, e quando eu voltei da igreja no sábado de manhã, estava na casa de um amigo, almoçando, o meu celular, chegou uma mensagem no meu WhatsApp, era ele, Herbert. Ele dizia assim, pastor Arilton, ontem foi um dia muito especial para mim, eu cheguei em casa já tarde, mas eu acordei minha esposa e minha filha na madrugada para contar o que aconteceu. E eu dei o meu testemunho. E quando eu dei o meu testemunho, eu fiz um apelo para que elas também se entregassem a Jesus. E elas aceitaram. Hoje pela manhã, eu procurei na internet o endereço de uma igreja adventista. E agora, eu acabei de chegar da igreja com a minha família, no nosso primeiro sábado. E na mensagem que Herbert me enviou, uma linha eu jamais esquecerei. Ele disse assim na mensagem, pastor Arilton, o que Deus não faz para salvar uma pessoa, Ele para um avião. O que Deus não faz para salvar uma pessoa, Ele para um avião. E foi aí que eu entendi por que naquela sexta, aquele avião, turbohélice da Azul, não decolou. Para que esse homem tivesse a oportunidade de ouvir de Jesus e de entregar sua vida. Passados alguns meses, ele veio a São Paulo. Não foi de turbohélice. E eu tive a alegria de batizá-lo. Não só ele, mas também sua esposa. Foi um dia muito especial para todos nós. E todas as vezes que eu lembro da história de Herbert, eu fico pensando quanto esforço Deus não faz para salvar uma única pessoa. Na Bíblia, Ele faz o sol parar. Às vezes,
Ele retrocede o sol. Ele acalma ventos e tempestades. Ele muda tempos e estações. Ele busca-nos aonde nós estamos. Eu não sei se você sabe, mas eu mesmo sou fruto de uma Semana Santa, feita por um ancião de igreja, que fez um grande evangelismo, que durou mais de 30 noites. Dr. Emanuel Ruela. E depois de todo o trabalho que esse médico fez, naquela Semana Santa lá em 1985, como resultado do seu trabalho, apenas um garoto de 13 anos foi batizado. Muitos olharam para o evangelismo daquele ancião, naquele ano, e disseram: o evangelismo dele foi um fracasso. Tantas noites pregando, mas só um garoto se batizou. Sim, fui eu. O único garoto que se batizou. Mas eu serei eternamente grato a Deus e ao Dr. Emanuel Ruela por ter ido lá no meu bairro pregar mais de 30 noites para que eu estivesse aqui. Ele já descansa no Senhor. Você não está aqui à toa nessa noite. É porque Deus olha para você. Deus tem trabalhado com você desde o seu nascimento. E sabe qual é o desejo desse Deus? Levar você para o céu. Mas o céu não terá significado pelas belezas que lá existem, pela coroa da vida eterna, pela pedra branca com um novo nome. Não. O céu só é céu porque Jesus vai estar lá. E um dia, pela graça dele, nós teremos a oportunidade de agradecer pessoalmente pelo grande sacrifício que ele fez por todos nós. E quando nos encontrarmos com ele, nós poderemos tocar suas mãos, ver suas feridas, ver os cravos que perfuraram suas mãos. E por toda a eternidade, agradecê-lo por tão grande sacrifício. Porque ele teria vindo a esse mundo morrer só por você, só por mim. Por isso ele não é o Cordeiro Pascal. Jocler vai louvar a Deus agora. E enquanto nós ouvirmos esse louvor, eu queria que você pensasse: nessa Páscoa, quem é Jesus para você? O que Cristo significa para você? Na sua vida, na sua história, quem é Ele para você? Ele é apenas o Deus das pessoas? O Deus que a igreja serve e ama? Ou Ele é o seu Deus pessoal? Você conhece a Ele? Você se relaciona com Ele todos os dias? Você está deixando Ele conduzir tua história, a tua vida? E se enquanto a música estiver sendo cantada, você quiser se consagrar ou se reconsagrar a Ele, você poderá ficar de pé e fazer a sua oração de entrega. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomai e bebei. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai
ao Senhor e buscarai aos quem estiver com sede, vinde às Você que está aqui comigo na igreja, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Mais uma vez, ora comigo. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque tu viestes a esse mundo morrer como Cordeiro Pascal. Derramastes o teu sangue para que através do mesmo nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Naquela cruz pagaste o preço da nossa transgressão. A morte que nos cabia foi lançada sobre o Senhor, para que nós recebêssemos a vida que somente a Ti pertencia. O Senhor foi traspassado e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre o Senhor. E por Tuas pisaduras nós somos sarados. Obrigado, Pai, porque destes Tua vida em nosso lugar. Nessa noite queremos mais uma vez nos reconsagrar ao Senhor e suplicar que o Senhor continue cuidando de todos nós, cada detalhe da nossa vida, e nos conduzindo até o reino que em breve o Senhor estabelecerá. Despeça-nos a todos com a Tua bênção e amanhã, às 20h, permita-nos estar aqui para nos reunirmos mais uma vez e adorarmos o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.